Fala comigo, meu povo, bom demais, como é que vocês estão? Tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, obrigado por perguntar. Bora trabalhar, fazer dinheiro, movimentar a economia. Vamos lá. Teve um tempo da minha vida que eu morei na favela. Você pode chamar de comunidade quando você quiser, mas também favela, cara. Eu morei na favela. O que acontece? A minha mãe, quando eu tinha 11 para 12 anos, a minha mãe teve um câncer, cara. Um câncer maligno no seio. Teve que retirar, removeu o seio esquerdo, cara, inteiro. A minha mãe era bem magrinha, né? De roupa não fazia muita diferença, né? Mas tem a questão da vaidade feminina, né? Pô, mexe com a autoestima da mulher, né? Amputar um membro, né? Principalmente o seio. Então, foi uma época bastante difícil. Naquele momento, minha mãe, que sempre trabalhou como diarista, precisou parar de trabalhar. E eu já trabalhava, por incrível que pareça, eu já trabalhava. Eu comecei a trabalhar não necessariamente porque eu queria ter o meu dinheiro, apesar de sempre querer ter meu dinheirinho, mas sim porque a gente precisava, cara. Precisava, minha mãe sempre trabalhou a vida inteira, infelizmente a minha mãe não conseguiu estudar, porque começou a trabalhar muito cedo, sempre viveu uma situação muito complicada, e aí então eu nasci, a minha mãe não me teve muito nova, né? Me teve com 30 anos, não foi uma gravidez irresponsável. Eu nasci relativamente tarde, se comparar com a maioria das gravidez que acontece hoje, né? Mulherada engravidando aí cedo, antes dos 20, algumas até antes dos 17, 18 anos. A minha mãe teve a mim com 30 anos. Beleza. Minha mãe sempre se esforçou muito. Infelizmente eu não conheço meu pai abandonou minha mãe quando ela estava grávida. Você vê que pro cara ser idiota, não é uma questão necessariamente de idade da mulher, né? Minha mãe aos 30 anos, super consciente do que estava fazendo. Eu fui planejado, mas ainda assim o cara abandonou a minha mãe. Nunca tive notícia. Ok, minha mãe me criou sozinha, se esforçou muito para poder me criar sozinha. Trabalhando sempre como diarista, ralando bastante, por causa disso ela não pôde estudar. Não conseguiu melhorar a nossa questão financeira a partir de uma vida acadêmica. Não aconteceu. Então eu, desde os 9 anos de idade, eu trabalho. Comecei a trabalhar em banca de jornal. Dei um jeito de começar a ganhar o meu próprio dinheirinho. Minha mãe até quase chamou a polícia, né, pro dono da banca, porque ela achou que era exploração infantil, essas coisas. E ele mesmo explicou pra minha mãe, falou assim, cara, ele vem aqui, na verdade, todos os dias depois da escola, ele vem, fica aqui, ele arruma as revistas e tal, mas eu nunca pedi. Ele gosta de ficar lendo as revistinhas, eu gostava de ler uma revistinha chamada Ultra Jovem. Não sei se você já viu aí, se você tá aí perto dos 30 ou já passou um pouco dos 30, você vai lembrar da revista Ultra Jovem. Revista Recreio também, que vinham com os Letronics, lembra disso? Se tiver foto eu coloco aqui, se não tiver não tem problema, mas as revistas eu coloco. Ficava ali acompanhando, e aí ele entendeu que eu não ia parar de fazer aquilo. Então ele começou a pagar pra mim, sabe, um valorzinho simbólico, R$2, R$3 ali por dia, pra que eu continuasse ali, melhor do que eu estar na rua fazendo bobeira, conversando com gente que não ia agregar nada na minha vida. A minha mãe, quando descobriu, ela descobriu porque eu comprei meu primeiro saláriozinho que eu juntei, né? Meu primeiro saláriozinho eu comprei um tênis pra minha mãe. Feio de doer. Mas a atitude foi essa, né? Eu quis poder agradecer a minha mãe de alguma forma. Comprei um tênis pra ela. Minha mãe falou, onde é que você conseguiu esse dinheiro? Não fui eu que te dei. E eu expliquei que eu tava trabalhando. A minha mãe foi lá falar um monte pro cara. E o cara falou assim, cara, me perdoe, senhora, mas isso tá acontecendo e partiu dele, e eu tô entendendo que se ele continuar aqui e tal, pelo menos ele tem uma referência, né? Ele não tá se envolvendo com coisa errada nem nada. E eu falei pra minha mãe, você pode falar o que quiser, pode reclamar o que quiser, mas eu não vou parar de trabalhar. Daí então eu nunca parei de trabalhar, cara. Eu tô com 34 anos e desde os 9 anos de idade eu trabalho. Eu sempre entendi, no final das contas, que eu precisava ser provedor da minha casa de alguma forma. Então desde os 9 anos de idade eu dou um jeito de prover, se não integralmente, parcialmente, aquilo que a minha família precisa. Cresci dessa forma. Porém, a minha mãe, ela teve um câncer. E a gente precisou, infelizmente, sair da casa onde nós morávamos. A minha mãe teve que vender tudo que tinha. E a gente foi morar numa garagem, cara, de favor. Felizmente, um conhecido da minha mãe tinha pelo menos uma garagem para nos oferecer. Na favela, tá? Não vou dizer qual que é a favela. Mas da favela a gente foi morar numa garagem. E era um ambiente extremamente insalubre, cara. Pra você ter uma ideia, era uma casa, eu morava na garagem, né, como eu sempre falo. E tinham 3 casas em cima, cada casa morava uma família.
Toda a tubulação dessa casa de cima, descia para de baixo e para de baixo, depois ia pra gente. Na época de chuva, por exemplo, toda a água descia, e aí essa garagem que improvisaram um banheiro ali embaixo da escada que dava acesso às casas, improvisaram um banheiro ali, essa tubulação ela entupia ou transbordava. Então, tudo que você pode imaginar de excremento das pessoas descia e aí então subia pelo ralo desse banheirinho improvisado. A minha mãe tinha acabado de operar, 45 pontos no seio, a gente tinha um pouquinho só de poupança, e eu trabalhando, né, tentando trazer um pouco de dinheiro para casa. Eu chegava em casa e ainda tinha que limpar a casa toda, porque tinha fezes, né, urina dos outros espalhado por toda a casa. A minha mãe não podia sair da cama. Foi uma situação muito complicada. E naquele momento eu pensei, cara, eu não quero isso pra minha vida. Eu não quero isso pra vida da minha mãe. Nunca mais eu vou ver minha mãe passar por isso. Nunca mais. Comecei a trabalhar mais e mais e mais. Não larguei os estudos, continuei estudando e trabalhando. Até que eu peguei o serviço de uma daquelas, sabe aquelas empresas que fazem embalagem de produtos para cabeleireiro e tal? Vou até colocar aqui, ó, foi a Santa Clara, hein? O nome da empresa é Santa Clara. A gente começou a fazer serviço para uma empresa chamada Santa Clara, que pra gente foi um anjo, essa empresa, porque eles levavam o serviço até a gente embalava ali, depois via lá o rapaz e buscava esse produto de novo, né, embaladinho. E eu comecei a fazer aquilo e começou a entrar um dinheirinho, e eu consegui tirar minha mãe de lá, cara. Eu consegui tirar minha mãe de lá. É difícil pra caramba falar sobre isso. Porque quando o cara fala assim, ó, a favela venceu, o cara acha que favela venceu é só ter muito dinheiro, é só ostentar um carrão, sabe? Favela venceu, na cabeça dessa galera nova, é você ter um relógio muito caro, é comprar um iPhone 16 Pro Max, ou sei lá qual que seja o diabo do celular que tiver na moda. Mas para 99,9% das pessoas que não pensam dessa forma, a gente, né, afegão médio, pagador de impostos, a gente, quando passa por uma situação como essa, de morar numa comunidade, onde atrás da minha casa tinha uma biqueira, a senhora que morava lá na terceira casa, na última, ela foi só pedir, né, encarecidamente para o pessoal baixar um pouco o som, porque não somente tinha uma biqueira, mas tinha um fluxo, né, ali perto da nossa casa. Eles pegaram uma sacola, fizeram um monte de, né, cagaram dentro da sacola, jogaram no telhado dela. E aí ficou aquele fedor todo lá, e ela não conseguia tirar. Sabe, é assim, no final das contas, que muitas pessoas são tratadas. Vai falar alguma coisa na favela, vai falar que o barulho tá alto. Se o cara tiver meio tomado, tomou uma, duas, três, o cara já tá meio alterado, você vai falar alguma coisa, o cara vai pra cima de você. Se vacilar, ele até puxa o gatilho, cara. Se ele não te furar, né? Se ele não te furar todinho, ele puxa o gatilho. Porque infelizmente é assim. Então esse negócio de favela venceu, não é ter muito dinheiro, não é ostentar, não é comprar do mais caro nem nada. Favela venceu é quando você sai da favela. É quando você que mora numa situação que é insalubre sim. Tá? Você conseguiu sair daquilo e vai, nem que seja pra um aluguelzinho, cara. Quando a gente saiu de lá, a gente foi morar de aluguel. Cara, um quarto pequeno, só pra mim e pra minha mãe, mas tinha silêncio. Eu conseguia me concentrar nos estudos, eu conseguia me esforçar um pouco mais, dormir um pouco mais, né? Porque sabe que a privação de sono acaba com você. Então consegui dormir melhor, consegui me alimentar melhor, claro, pagava aluguel, e lá morando de favor eu não pagava aluguel. Mas eu morava numa situação onde eu não tinha condição nem de dormir, né? Porque barulho demais, cheiro de maconha pra todo lado, né? Pessoas usando drogas. No pouco de tempo que eu morei lá, eu vi gente se suicidando, vi gente pulando de uma ponte, cara, sabe? Eu vi uma criança ser atropelada na minha frente, porque foi pegar bola, essas coisas, fluxo muito forte, né? Avenida, atropelaram essa criança. E cara, eu era uma criança, sabe? Você pega uma criança e sujeita ela a tudo isso, não foi voluntário, né? Infelizmente a gente passamos por essa situação, mas ainda que hoje, e não tenho, mas ainda que eu tivesse muito dinheiro, tivesse condições de comprar coisas extremamente caras, eu não entenderia que eu venci se eu continuasse por lá, sabe? Porque pra mim, favela, quando vence, é quando sai de lá, entendeu?
Tinha córrego por perto de casa, cara. Cheiro de fezes pra todo lado. Fezes dos outros subindo pelo ralo do lugar onde eu morava. Como eu falei, era uma garagem. A gente tinha que colocar plástico, sabe, sacola preta, plástico, para as pessoas não olharem para dentro de casa. Isso é favela vencer, sabe? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, cara, para não inverter os valores. Conversando com uns amigos meus hoje, a gente teve um encontro bem bacana. Tem um casal que mora no Canadá, um outro casal que mora, né, em Portugal, e aí um terceiro casal de amigos nossos, todo amigo de infância, tá? Um casal de amigos nossos que eles já não moram mais lá, né, na favela onde a gente morava, mas alguns parentes ainda moram. Mas, pô, a moça virou advogado, o outro cara trabalha com vendas, né, estão super bem. E a gente, como eu falei, a gente se conheceu muito cedo, né, e é muito legal, cara, muito gostoso ver que anos depois as pessoas, elas não estão mais na mesma situação. Não tá ninguém milionário. Se tivesse, ia ser excelente também. Mas também não tá ninguém naquela mesma situação, sabe? Eu acho que isso é vencer. Isso é favela venceu. Isso é nós crescemos, evoluímos, nos desenvolvemos, sabe? Todo mundo formado, todo mundo com uma faculdade nas costas, alguns morando fora do país, sabe? Exercendo suas profissões em países onde o retorno financeiro realmente acontece, sabe? Onde você não é violentado o tempo todo em impostos, ou os impostos que são cobrados, eles fazem, né? Fazem jus a tudo aquilo que é cobrado. Então você tem um retorno em bens e em serviços que realmente pode fazer algum sentido, apesar de eu não concordar, né, com cobrança de impostos, justamente por causa disso, porque são impostos. Mas você vê que tem muitos lugares onde você tem um retorno visível, né, daquilo que está acontecendo. Agora aqui, cara, aqui você vai dizer o quê? Aqui você não vence, mano. A real é essa. Aqui você não vence. Aqui o tempo todo você está tentando sobreviver, você não vive. Aqui você sobrevive o tempo todo. E é isso, cara. Eu tô muito feliz por eles. Fico feliz também por mim e pela minha esposa, porque nós também viemos de condições extremamente difíceis. E nós saímos de lá. Minha esposa também morou em favela durante algumas vezes, né, na sua vida. E hoje nós podemos nos orgulhar de dizer que, cara, nós vencemos. Mas em que sentido? Nós saímos de lá. Nós vivíamos em situações muito complicadas. Todos nós, os 4 casais, né, as 8 pessoas, viviam em situações muito complicadas. E por muito esforço, muito trabalho, muito suor, muito estudo, nós saímos de lá. Aí vencemos. Aí a favela venceu de verdade. Então para de glamorizar esse negócio de achar que você precisa continuar lá, né? Se possível, ajude outras pessoas a saírem também. Pô, uma das pessoas lá, né, desses nossos amigos, a moça falou assim, enquanto a minha mãe continuar morando lá, pra mim eu não venci. Então você tá me dizendo que ela, porque ela ainda mora lá, ela é uma perdedora? Não, de maneira alguma. Aí eu perguntei pra ela, sua mãe se incomoda? Está lá? Ah, ela se incomoda. Pra ela é de boa morar numa região ali onde tem muita violência? Pra ela é de boa morar num lugar onde o tráfico, né, os próprios criminosos são eles que supostamente fazem a segurança? E você tem que se sujeitar às normas deles. Já não basta esse monte de lei absurda que a gente segue, ainda tem que seguir as leis do crime dentro de uma região. Não, ela não gosta. Ela ama o tempo todo morar naquele lugar? Não. Então a favela já saiu da cabeça dela, entende? As pessoas acham que você precisa sair da favela para ter vencido. Não, a mudança começa aqui, ó, começa na mente. Então se você pensa em sair porque você não aguenta mais testemunhar a violência, não aguenta mais o barulho excessivo, os vizinhos mal educados, se você não aguenta mais cheiro de droga, sabe? Se você não aguenta mais as pessoas desrespeitando umas às outras, então posso te dizer com muita certeza que no seu coração e na sua mente a favela já não mais faz parte de você. O que precisa fazer é materializar agora, é sair desse lugar, nem que seja para um aluguel, mas é sair desse lugar. Não perca a humildade, tá? Lembre-se de onde você veio, mas lembre-se principalmente porque você sabe que não é bom, que você sabe de onde você veio e você não quer voltar para lá. É a mesma coisa uma pessoa que se recupera de uma depressão ou que se recupera de um episódio de crises do pânico, essas coisas. A gente conhece o inferno, cara. Não tem playboy aqui falando não, tá? Não é playboy que cresceu a vida inteira com tudo de mão beijada. Como eu falei, eu trabalho desde os 9 anos de idade. A minha mãe já passou
por inúmeras cirurgias, eu sempre tive que abrir mão de tudo aquilo que eu sonhava financeiramente falando para poder cuidar da minha mãe. Eu não me arrependo disso. Então não tem playboy aqui falando não, não é filhinho de papai falando não. Tô dizendo que eu saí, que eu venci no momento que eu saí de lá. Porque quando eu olhei para a situação da minha mãe, eu falei, eu não quero mais a minha mãe nessa situação. Eu comecei a trabalhar e batalhar desde muito cedo para poder tirar minha mãe daquela situação. E que bom que eu consegui. Que bom que eu consegui. Que bom que a gente não mora mais lá, tá? Então todas as vezes, a partir de agora, que alguém falar favela venceu, mas essa pessoa achar que favela venceu é só ostentar coisa cara, na cabeça dele, na cabeça dessa pessoa, no coração dessa pessoa, ele não venceu porcaria nenhuma. Ele só tá tentando a todo custo mascarar o fato de que ele ainda tem a mentalidade pequena, a mentalidade ínfima, a mentalidade da favela, assim, sabe? É isso. Não achem, por favor, não achem que eu estou dizendo que na favela só tem gente ruim. Não, não. A maioria esmagadora das pessoas que moram na favela são pessoas que hoje são vítimas, porque a favela também ela é um efeito do sistema que a gente tem hoje. 2 canetadas, 3 canetadas seria suficiente para poder melhorar a vida de todo mundo ali e resolver esse negócio. Só que se fizer isso, essa galera não vota mais em quem tá no poder, né? Aí é fácil, né? Aí é fácil. Você também que hoje mora na favela e que acha que, sei lá, fulano, beltrano te deu alguma coisa, não se iluda, cara, não se iluda. O que você tem hoje é fruto do seu trabalho ou fruto do trabalho dos seus pais, que ralaram pra caramba e se esforçaram pra entregar uma vida melhor pra você e deixar alguma coisa pra você. Então seja grato. O governo não fez bosta nenhuma por você. Para com esse negócio. A assistência social hoje só existe pra poder manter você onde você está, pra não te tirar dessa situação. Experimenta não votar nessa galera pra você ver. Experimenta não mantê-los no poder. Experimenta despertar, mudar a sua mente um pouquinho, tirar a favela da sua cabeça. Experimenta isso acontecer. Você vai ver se você vai durar na mão dessa galera. Não vai. Beleza? Bora trabalhar. Se esforçar, ralar bastante, começar mais um plantão. Por quê? Porque eu não quero voltar para o inferno de onde eu saí. Demorou? Espero que você também pense dessa forma. Fique com Deus. Bom final de semana aí. Se cuida, tá bom? Toma cuidado. Tchau, abraço, valeu.